Boa tarde, cidadão. Está de volta e agora vamos conversar com o pediatra Dr. Rui. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer tê-lo conosco. Dr. Rui, estamos aí no período onde os pais devem aumentar as suas preocupações com seus filhos, com as suas crianças, né? Sobretudo nesse período de veraneio e essa alternância de sol e chuva. Que orientações o senhor pode compartilhar com o nosso telespectador? A gente deveria começar falando sobre as doenças mais comuns nesse período. Tá? É um período onde essa alternância de sol e chuva propicia o aparecimento das viroses de uma forma geral, e isso muitas vezes as diarreias, tá? E agora, dentre essas viroses, o que a gente chama mais atenção seria a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Todos eles, e a febre amarela também, a febre né? amarela Todos também, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, né? Exatamente. Além disso aí, a gente teria a questão do sol, que quando ele aparece, ele realmente está muito forte. Tem que ter alguns cuidados que a gente vai ter com a alimentação, com a proteção da... O pessoal utilizado muito ultimamente, a gente observa, além do protetor solar, muita gente está substituindo o próprio protetor solar por aquelas roupinhas de proteção, né, que tem um fator de proteção. Aquilo funciona de verdade? O que é que o senhor poderia dizer a respeito? Funciona, realmente é o que a gente está indicando para essas crianças que vão para a praia, tá? Inclusive tem o bonezinho já de proteção, e que a gente poderia realmente utilizar isso como esse fator de proteção. Só que ainda é um material que ainda é muito caro, então nem todo mundo tem acesso a ele. Então seria interessante o uso do fator de proteção solar. Muito bem. Doutor Rui, tem uma pergunta interessante, chegou aqui pelo WhatsApp, né? Você pode participar conosco através do 999-827916, manda um WhatsApp, interage aqui com a gente, conversando com o médico pediatra Dr. Rui no Boa Tarde, cidadão. Doutor Rui, temos a pergunta aqui da Marina Silva. Ela gostaria de saber, ela está no Panatins, na Zona Norte de Natal, e ela gostaria de saber se é válido um conselho que ela recebeu da mãe dela, que diz respeito, na hora que a criança dela sofreu, uma certa vez sofreu uma queimadura da praia, porque foi muito tempo exposta ao sol, a mãe recomendou que ela utilizasse goma molhada passando nas costas para aliviar a queimadura. O que é que o senhor poderia dizer a respeito disso? Veja, isso é um tratamento da vovó, mas não seria o ideal. A primeira coisa que a gente deveria utilizar aí é se precaver dessa queimadura, não deixar que a criança fique exposta tanto tempo ao sol, principalmente a partir das 9 horas da manhã até 4 horas da tarde. Então, o ideal seria que esse banho de sol e esse banho de mar fosse dado entre 7 e 9 horas da manhã. Doutor Rui, existe alguma vacina específica para as crianças neste período de veraneio, sobretudo diante de tanta alternância de clima que a gente está tendo em Natal, uma coisa incomum, inclusive, a Cidade do Sol está alternando tanto sol e chuva? Robson, existe um calendário nacional de imunização que esse calendário tem que estar realmente em dia. Quem não tiver em dia tem que procurar seu pediatra e pedir a orientação a ele quais são as vacinas que ele vai ter que tomar. Então, todas elas seriam, assim, importantes para que a gente não desenvolva tais doenças que aparecem exatamente nesse período. Muito bem. Temos mais perguntas do telespectador. O pessoal manteve contato aqui com a Band, né? Tem pergunta na telinha de telespectador aqui para o Dr. Rui, médico pediatra. Vamos à primeira pergunta da Sônia Lisboa, que está em Lagoa Nova, Natal. Fui algumas vezes à praia com meu filho de 4 anos e ele voltou com um germe no meio, no meio dos dedos do pé, né? Existe alguma precaução ou produto para evitar esse problema na areia da praia? Tem até aquele nomezinho, eu acho que é Lava-migas. Lava-migas. Porque isso é do próprio fezes do cachorro, tá? Do cão. Mas pode pegar na praia ou em qualquer outro lugar, tá? Mas aí provavelmente esse aí seria fungo mesmo, pela própria umidade que a gente tem quando sai ou passa muito tempo dentro da água do mar. Então isso aí leva a umidade e termina com o calor proliferando esses fungos. E o que fazer numa situação como essa? Já ouvi falar situações que a pessoa passa até um esmalte que mata o bichinho no pé? Exatamente, isso aí também é um tratamento bem caseiro. Mas seria o ideal procurar o pediatra para ele fazer essa distinção se é realmente lava-migas ou fungo, outro
um fungo que seria utilizado pomadas adequadas. Muito bem, temos mais perguntas para o Dr. Rui, médico pediatra, conosco hoje aqui na Band Natal, no Boa Tarde Cidadão. Vamos à próxima pergunta de telinha para o Dr. Rui aqui no nosso programa. A Gislaine Gonçalves de Capim Macio, Natal. Mesmo dando vários banhos ao dia e passando pomada no bumbum e nas dobrinhas das pernas e braços do meu filho de 2 anos, sempre fica muito vermelho essa época do ano. Por que as pomadas não estão dando jeito? Porque provavelmente ela deve usar muito lencinho. Lencinho umedecido, ele leva realmente a uma queimadura local e termina proliferando o fungo também, que seria a monilha. Então, a primeira coisa que eu aconselho a ela seria, primeiro, diminuir a quantidade de banho. A pele precisa de um pouco de oleosidade. Então, ela dá vários banhos por dia, diminuir essa quantidade. E segundo, evitar o uso do lencinho, usar algodão, água e sabonete mesmo para fazer a higiene do bebê, da criança, tá? E usar a pomada normal que ela usa. Se persistir, procurar o pediatra. Muito bem. Temos mais participação de telespectador. A pergunta aqui pelo WhatsApp, deixa eu abrir de novo que eu tinha fechado sem querer. Pronto, é da Bernadette, dona Bernadette, que está no bairro Nordeste nos acompanhando. Ela gostaria de saber quais seriam as orientações que o senhor daria em relação ao horário para as crianças tomarem sol, né? A partir de que hora é recomendado que a criança, sobretudo recém-nascida, ela tome sol? Bem. E a pergunta, recém-nascido pode tomar sol? Deve tomar o sol. Deve tomar sol. Essa é uma pergunta que antigamente a gente utilizava esse banho de sol logo cedinho, mas nós precisamos da presença do raio ultravioleta. Então a gente precisa que esse bebê tome banho de sol um pouquinho mais tarde, em um pequeno espaço de tempo. Em torno de 9 horas da manhã, um banho de sol rápido é o suficiente para pegar na pele. Quanto tempo aproximadamente? 5 a 7 minutos é o suficiente. Não precisa mais. A criança torrando, fritando no sol, não. Agora, para o banho de mar, a gente pede que seja entre 7 e 9 horas da manhã, exatamente para evitar esse raio ultravioleta que é tão maléfico para o humano. Muito bem. Doutor Rui, tem mais perguntas aqui de telespectador na telinha. Vamos à próxima pergunta. Doutor Rui, Cristiane Gomes, de Ponta Negra. Percebi que mesmo levando meu filho de 2 anos para a praia, ela sempre permanece bem cedo, né? Não, sempre pela manhã bem cedo. Manhã bem cedo. E ele fecha muito os olhos. Crianças também devem usar óculos escuros na praia? Que pergunta interessante. Eu não aconselho que seja usado, tá certo? Porque a lente do óculos, ela deve ter certo grau de proteção também. E esses óculos que são vendidos no comércio, ele não protege realmente os olhos do bebê. Então eu geralmente recomendo ao meu paciente que ele use mais o bonezinho, que aí evita que esse raio de sol penetre na visão. Muito bem. Produção tem o quê? Tem 1 minuto, Já pode encerrar? Muito bem, eu quero agradecer a participação do Dr. Rui, médico pediatra, no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Você é sempre bem-vindo, Dr. Rui. Eu estou aqui aberto para tirar essas dúvidas. Quando você precisar, pode contar com a gente, que a gente está disposto a ajudar. Em breve vamos lhe chamar novamente aqui, viu, Dr. Rui? Certo, tudo bem, obrigado. Uma muito esclarecedora. E continue ligado na Band Natal com o Nordeste Urgente Luiz Almir. Até amanhã, um grande abraço.